Mas conta E, para nós, porque você ficou um período aqui sem a sua família. Quanto tempo você chegou a ficar sem eles? Porque seu programa era de 4 meses, mas pode ser estendido. E depois de quanto tempo eles chegaram? eu cheguei aqui, acho que quase no final de agosto, e eles já vieram em dezembro, então a gente ficou aí 3 meses sem eles. E foi Como foi para você assim ficar longe deles? Olha, eu acho que o que me ajudou muito foi essa amiga, né, porque ela me convidou aí para ficar na casa dela e ela tinha 5 filhos. Então, me segurou bastante a saudade, né, de estar ali em contato com as crianças e tudo mais, porque eu amo criança demais. Por mim, eu tinha 10 filhos fácil. E eu acho que a maior dificuldade também que foi, não sei, a Maria Júlia, porque ela era um bebê, né, então ela não lembrava de muita coisa, sabe, ter essa coisa: "Nossa, será que eu sou uma mãe tão terrível que eu deixei minha filha, tal?". Tanto que quando ela chegou aqui, ela me chamava de titia, de vovó, né, porque Sério? ela tinha esquecido, daí ela falava: Tia mãe", daí depois porque é muito pequena, né, a memória não lembra, lembra de quem tá perto, então eu senti um pouquinho ali. Mas me deu muita força as minhas amigas, porque a gente fica vendo as nossas histórias, né, de imigrante, Roger, do Brasil, acho que não chega nem perto do sacrifício que os africanos fazem para estar nesse país, que os mexicanos fazem, o pessoal de Honduras. E eu lembro de uma amiga que ela tinha uma história assim, a gente, né, trabalhava junto. É muito, muito mais difícil. Ela tinha 5 filhos e ela veio para cá e com acho que só 2 atravessando a fronteira, 2 filhos que eram maior e os 3 ficaram para lá, e ela ficou longe das crianças dela por 1 ano e meio, 1 ano e meio, e veio, né, indocumentada, então você não pode voltar, esperando que alguém da família dela trouxesse o resto das crianças. E ela falou: "Ariane, eu sei que você está passando, mas vai dar tudo certo, né, é um sacrifício que vale a pena", e que, assim, tem muita gente que passa, tem muita gente que passa. Do nosso país, eu vejo que não é o nosso tipo de imigrante, né, o pessoal brasileiro que vem para cá, geralmente, é um pessoal que tem mais poder aquisitivo, né. Agora o pessoal que vem de outros países, assim, como refugiados, por exemplo, eles passam histórias, assim, terríveis para conseguir, ter uma oportunidade de vida melhor aqui nesse país. Mas graças a Deus hoje está tudo bem, você já está com a sua família, já está todo mundo junto, mas eu quero saber, como que foi o processo para trazer eles? Porque você já estava aqui nos Estados Unidos, tem muita gente que às vezes tem medo, né, de fazer o processo, uma parte da família está no Brasil, a outra nos Estados Unidos, mas como que foi para eles? Eles foram no consulado também? Foi. Então, quando você aplica para o visto de estudante, eu sempre indico fazer todo mundo junto, tá? Mas se você quiser, por exemplo, só o esposo vir ou só a esposa vir, tudo bem, funciona. Quando você tem o visto de estudante, automaticamente o resto da sua família, que seja o menor de 18 anos, os filhos. Então, companheiro e filhos, eles vão ter o visto de estudante, eles precisam aplicar para o visto de estudante. O que eu precisei fazer foi pagar o DS-160, né, pagar essa taxa consular de $160, fazer o passaporte, deu bastante trabalho, gente, por isso que eu falo para fazer o processo junto, porque as crianças não tinham nem passaporte. E a Polícia Federal não emite passaporte para só um dos pais. Tanto o pai quanto a mãe precisa assinar, né, para evitar, por exemplo, o sequestro, né, rápido de criança aí. Então, eu precisei entrar com um pedido judicial dizendo que eu autorizava as crianças viajar só com o pai. Ajudou porque eu era advogada, mas É isso que eu ia falar. exatamente. Se eu não fosse, já ia ter um gasto ali maior, né, de pagar um advogado. É um processinho rápido, pra pelo menos eu consegui fazer ali em 2 semanas, mas às vezes pode demorar até em 1 mês para o juiz, né, ele autorizar ali, e daí você levar e emitir o passaporte das crianças. Então, evita essa dor de cabeça e já deixa o passaporte de todo mundo pronto. O visto deles foi bem diferente também, porque foi meu esposo e as 2 crianças junto, né. E foi engraçado, o Eduardo, ele tinha 8 anos, ele falou: "Mamãe, nossa, o papai ficou tão nervoso, ele ficou em choque quando ele fez aquela entrevista".
E perguntaram o básico, né, o que ele fazia, o que ele ia fazer nos Estados Unidos. Ele disse: "Ah, eu vou visitar minha esposa, porque ela é estudante lá, né, e a gente vai ver ela, porque já vai fazer 2 meses que ela está estudando nos Estados Unidos". E eles deram o passaporte para ele, Roger, mas falaram: "Tá bom então, agora você vai aguardar". Não falou que foi aprovado e nem que foi negado. E foi a primeira vez que eu escutei Estranho. isso. Aí eles fizeram alguma investigação, será? Sim, eles entregaram um papel para ele falando que estava em processo administrativo. São poucos casos que acontece isso, mas existem. Então, o que que acontece? Geralmente pode demorar a decisão uma semana ou às vezes até 3 meses, pelo que eu pesquisei, para sair a decisão se o visto foi aprovado ou não. E foi isso que aconteceu. Eles, foram investigar, acho que se eu era estudante aqui mesmo, né, se eu tinha um escritório mesmo, todas essas coisas, mas felizmente saiu em 2 semanas, mas foi bem tenso, assim, porque eu falei: "Poxa vida, 3 meses esperando essa decisão vai ser difícil". E aí, no caso, eles conseguiram o visto F2 ou foi turismo e negócios? Foi F2. Se você é estudante, automaticamente tem que fazer aplicação para visto de dependente de estudante, não dá para escolher outro tipo de visto. Bacana. E eles consideram para eles quanto tempo, assim, de visto? Também 4 anos? Uhum. Ó, que interessante. É o mesmo jeito, então se o F1 tem 4 anos, todos os dependentes também têm 4 anos. Uma dúvida que as pessoas têm bastante, Ariane, é quais são, o que que, na verdade, um dependente de um estudante pode ou não pode fazer aqui nos Estados Unidos? Eu já ouvi falar que o dependente, né, seja o esposo, esposa ou filhos, podem entrar e sair quantas vezes quiserem. Isso é verdade mesmo? Uhum, é verdade. Tanto as pessoas que são estudantes, porque a gente tem o direito de ficar aqui legalmente 4 anos. Então, se você pedir autorização para a escola, não é pedir autorização, né, mas notificar: "Olha, eu estou saindo do país, eu vou voltar", né, tá tudo bem. Eu tenho muitas pessoas que moram nos Estados Unidos aqui, que morrem de medo de voltar para o Brasil, mas de acordo com a lei, é seguro, porque você tem um visto, né, tá dentro da validade, não tem problema nenhum. Eu conheço pessoas que fazem isso com frequência, todas as férias vai viajar e visitar a família no Brasil. Para mim é difícil, né, porque é passagem para 4, então é mais fácil a gente trazer o pessoal para cá do que voltar para o Brasil, tanto que só eu que voltei por, né, uma fatalidade que aconteceu na nossa família ali. Mas é tranquilo, tanto o F2 como o F1 pode ir e voltar quando precisar.